Desde o início da humanidade, a desigualdade de gênero moldou o destino de milhões de mulheres. Meninas aprendem que o mundo não lhes pertence por inteiro. Durante séculos, tiveram que lutar não apenas por direitos, mas pelo simples reconhecimento de serem protagonistas de suas próprias histórias. Mas há sinais de mudança, pequenos, lentos, mas reais. Com o passar dos anos, é possível ver o aumento da participação de mulheres em cargos de presidência, assim como o fato delas serem protagonistas entre novos mestres e doutores no Brasil. E pela primeira vez na história, houve equidade da participação feminina nos Jogos Olímpicos em 2024. Apesar de ainda termos muito para avançar, a presença de mulheres ocupando cada vez mais espaços parece aumentar lentamente a cada ano, crescendo também a esperança de que as oportunidades entre os gêneros se tornem cada vez mais igualitárias. Mas antes dessa caminhada, onde estava a nossa história? Quanto mais tentamos olhar para referências do passado, mais enevoado ele parece estar. Se o futuro parece ser feminino, o passado pertence a quem? E eu queria montar um laboratório de pesquisa na faculdade de farmácia, mas como eu era mulher, não havia jeito de conseguir dinheiro para trabalhar. E aí apareceu em Porto Alegre o diretor da Fundação Rockefeller, que foi quem financiou toda a genética aqui do Paraná e a bioquímica aqui do Paraná. E eu pedi dinheiro para ele, ele disse que mulher não investia. Por muito tempo na história, Anônimo era uma mulher, Virginia Woolf. Entre montanhas e mata atlântica preservada, se esconde uma tecnológica obra da engenharia considerada a maior central subterrânea do sul do Brasil, a usina hidrelétrica Governador Parigô de Souza. A usina foi criada na década de 70 e se destaca por ter um desnível de 750 metros de queda livre entre o reservatório e as turbinas. Aqui, a água é transportada por dentro da Serra do Mar através de um túnel de adução de mais de 15 quilômetros de extensão. Na base da montanha, foram escavadas 3 enormes cavernas que abrigam a Sala dos Transformadores, Sala de Máquinas e Sala de Válvulas. Por ser subterrânea, todo esse processo acontece debaixo da terra. E dentro da usina que gera energia para cerca de 500 mil pessoas, não é possível ver água. Além de água e cabos, essa usina também esconde um outro nome, Enedina Alves Marques. A primeira engenheira negra do Brasil também foi uma das responsáveis pela realização dessa obra, mas ela não teve seu nome citado no jornal de inauguração e nem nas paredes da usina. Mesmo quando eu me formei, era difícil mulher se formar. Ela não vivia assim de vestido, era sempre de bota e de roupa, calça comprida, coisas que não se usava na época, né? Ela andava assim para ser engenheira. Numa usina tem que ter, não ia sair de vestido longo, né? Teria que sair como ela vivia. Ela vivia assim, sempre paramentada com roupa masculina. Durante o trabalho na usina, Enedina precisou portar uma arma na cintura para se fazer respeitada pelos seus colegas homens. Hoje, seu nome é visto apenas em uma placa na estrada próxima ao local da usina. Existe um nome para isso: sexismo. Discriminação baseada no gênero, geralmente favorecendo os homens e limitando as oportunidades das mulheres. Não existe mulher em nenhum espaço social que não tenha passado por situações de violência e de opressão. E nesse campo, eu e outras tantas mulheres sofremos situações de opressão e de violência praticamente todos os dias. Seja desde o momento onde a gente precisa provar que a gente tem uma competência para estar ocupando esse espaço, então nós somos muito mais questionadas, testadas, as perguntas que fazem para a gente são perguntas que geralmente
não fazem para os nossos colegas homens, perguntas, por exemplo, do âmbito pessoal. Para evitar desigualdades, é importante reconhecer a presença de mulheres na construção da sociedade. Se a gente deixa de contar sobre essas mulheres, a gente deixa de conhecer parte da nossa história. A gente deixa de saber sobre o nosso passado e ficam lacunas dessa trajetória que nós vivemos, do desenvolvimento que a gente passou enquanto sociedade, do desenvolvimento científico, tecnológico, de inovação, da nossa trajetória histórica. Então é fundamental a gente conhecer o passado, dar o devido crédito para essas mulheres, porque, como foi mencionado, elas foram invisibilizadas, apagadas, então isso gera nas pessoas uma hipótese, uma ideia de que as mulheres não estiveram presentes no desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação, como se fosse algo muito recente. Incomodada com a falta de reconhecimento das mulheres na história, a professora Camila desenvolveu o projeto Mulheres e Meninas nas Ciências. Ele é um projeto que a gente caracteriza como um projeto de educação e divulgação científica para mulheres cientistas. Então a gente tem um interesse muito grande em estimular e incentivar meninas a seguirem a carreira científica, então as meninas se manterem interessadas em estudar ciência, escolherem a carreira científica como o seu caminho profissional. A gente também tem como objetivo empoderar aquelas mulheres que já estão na academia, no seu processo de formação, ou já estão com a sua carreira sendo delineada. E a gente também tem um grande objetivo que é de popularizar mulheres cientistas, porque, em geral, a população tem um repertório muito pequeno, muito baixo sobre mulheres cientistas, então esse também é um dos objetivos do projeto, além da gente produzir pesquisa científica sobre essa temática e atuar politicamente sobre ela. O projeto traz uma diversidade de cientistas para reviver essa trajetória feminina que até hoje ainda é invisibilizada. Por falar de mulheres com diferentes trajetórias de vida, passando por diferentes áreas do conhecimento, a gente fala de mulheres de diferentes territórios, diferentes regiões geográficas, a gente percebe que quanto mais diversa é essa trajetória, essa abordagem que a gente faz por meio do projeto, mais pessoas a gente consegue sensibilizar no sentido delas se sentirem reconhecidas na trajetória dessas mulheres. Então, quando a gente fala do contexto brasileiro, das mulheres brasileiras, tem uma identificação pelo fato da gente pertencer a esse mesmo território, mas também quando a gente conta de mulheres de outros países, de outras nacionalidades, mas a gente fala das dificuldades que elas passaram, dos caminhos que elas trilharam, isso também gera, de certa maneira, uma identificação com o caminho que elas tiveram que percorrer. O Meninas e Mulheres nas Ciências levam para escolas e espaços públicos nomes de grandes cientistas através de exposições e jogos. Aproximando elas do público, conseguimos manter viva a importância dessas cientistas na nossa história. Aqui a gente tem um totem da Enedina Alves Marques, que foi formada aqui na Universidade Federal do Paraná, a primeira engenheira negra do Brasil. A gente tem feito uma série de trabalhos sobre ela nas escolas, com quebra-cabeças, com jogos da memória. Nós tivemos o ano passado uma exposição em parceria com o IFAM sobre a Enedina, onde a gente falava do trabalho dela como cientista, como mulher da engenharia, por meio dos nossos materiais, e que ficou em cartaz então até o finalzinho do ano passado, do ano de 2024. A gente também tem materiais sobre ela nos nossos livros de passatempo, no quebra-cabeça eletrônico que as pessoas depois podem acessar. E a iniciativa mais recente que a gente tem trabalhado no projeto Meninas e Mulheres nas Ciências é sobre a passagem da cientista Marie Curie ao Brasil. Ela esteve no Brasil no ano de 1926, então a gente está próximo de completar 100 anos da passagem dela. Ela é uma cientista bastante icônica, ganhadora do Prêmio Nobel de Física e do Nobel de Química, a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel e a única pessoa até hoje a ganhar 2 prêmios em 2 áreas científicas distintas. E poucas pessoas sabem que essa cientista, já tendo esse feito super importante, veio ao Brasil então em 1926 e a gente no projeto tem se dedicado então a contar sobre a passagem dela pelo nosso país. E quando ela veio para cá, ela esteve na presença da sua filha,
mais velha, que é a Irene Curie, né? Na época ainda era o sobrenome que ela adotava. Ela veio para cá, a Irene foi a segunda mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Química, então a Marie foi a primeira mulher a ganhar o Nobel de Química e a sua filha foi a segunda mulher a ganhar o Nobel de Química, e ela também esteve aqui na companhia da sua mãe em 1926, quando a Marie veio para fazer uma série de conferências científicas no nosso país. A Irene veio como colaboradora da sua mãe, fazendo as atividades experimentais nessas conferências que a Marie estava ofertando nos estados brasileiros onde ela passou, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. E uma outra cientista brasileira, que é uma grande liderança, foi uma grande liderança também científica e política, que foi Berta Lutz. A Berta Lutz se relaciona com essa atividade científica e cultural que foi a visita da Marie Curie ao Brasil. Ela foi uma das grandes responsáveis, porque ela era uma grande liderança de um movimento feminista que nós tínhamos aqui no Brasil, e ela articula então politicamente a vinda da Marie para o Brasil e acompanha as duas cientistas, a Marie como a Irene, uma série de outras mulheres e homens cientistas, políticos, intelectuais da época, nessa passagem pelo nosso país. Assim como Camila, a professora Denise também percebeu na própria sala de aula a necessidade de falar mais sobre as histórias das mulheres. Porque quando você não conhece a sua história, você não sabe como lutar pelas conquistas, pelas próximas conquistas que a gente precisa. Então, quando você invisibiliza essas mulheres, você não dá voz a elas, parece que está começando a história do zero, que nós não temos uma longa caminhada de lutas, e que essas minhas estudantes, essas meninas de 12, 13, 14 anos, elas não se percebem dentro dessa história. Para ajudar a construir esse espaço de visibilidade, Denise criou, durante sua dissertação de mestrado na UFPR, um conjunto de 4 jogos para trabalhar com alunos em sala de aula. E é a partir desses jogos que a gente tenta fazer essa percepção do que é esse feminismo realmente, como um movimento de luta, como um movimento que quer a igualdade de direitos para homens e mulheres. Então, a partir disso, é interessante ver como eles se desenvolvem a partir dos jogos, porque então, a partir do jogo em que não existe ali uma forma de erro, mas esse erro pode ser, na próxima rodada, revisto, refeito, reformulado, para eles é uma oportunidade de reconstrução dessa percepção do feminismo. Esse trabalho fez com que as alunas conseguissem se enxergar dentro do próprio espaço e, consequentemente, lutar pelos seus direitos. Eu tenho uma história bem interessante nesse sentido, é que as minhas estudantes, elas eram jogadoras de futebol, e elas me perguntaram, em certa época, por que elas não poderiam jogar futebol na hora do recreio, por que a quadra era sempre dos meninos. E esse foi um choque para mim, porque eu sempre, quanto aluna, pensei que aquela quadra era direito dos meninos. E elas começaram já a questionar esse direito deles dentro da escola. E isso é importante porque ali elas também estavam, e eu estava trabalhando exatamente a história das mulheres, de algumas mulheres que foram importantes, que são importantes, como a Marta, na área do esporte. Então elas começaram a se ver como realmente pessoas, sujeitos históricos que têm direitos. Então, quando você faz uma aula em que você diz, olha, essas mulheres lutaram, e o que a gente pode, e questiona elas, o que a gente pode mudar, quais são as suas lutas de agora, elas conseguem se ver. Para que meninas possam se ver cada vez mais ocupando diferentes lugares, a ONU criou em 2015 a data Meninas e Mulheres nas Ciências, comemorada no dia 11 de fevereiro. Então a gente tem essa data como um marco simbólico bastante importante, onde a gente consegue valorizar, reconhecer e exaltar as mulheres cientistas e, com isso, inspirar e encorajar uma futura geração de cientistas, mas também a gente tem esse exercício de refletir sobre o quanto a gente avançou
ou não, né, alguns retrocessos que a gente pode ter sofrido e o quanto a gente ainda precisa de iniciativas e de políticas públicas mais contundentes para que a gente solucione mais rápido possível essa desigualdade de gênero no campo científico. Iniciativas como a da professora Camila e da professora Denise ajudam a valorizar o trabalho de mulheres cientistas para que meninas não se sintam mais sozinhas. Então, a partir disso, a gente espera que os estudantes reconheçam nessas mulheres as lutas, as estudantes principalmente reconhecerem que o nosso caminho ele é frágil e é um longo caminho. Eu gosto muito de uma frase da Jaqueline Pitangui que ela diz exatamente isso, que a nossa luta é longa e que os nossos direitos são sempre frágeis, estão sempre na corda bamba. Então a gente sempre precisa estar atento para não ter um retrocesso. E esse retrocesso acontece quando a gente não conhece a nossa história como lutadoras, a nossa história de conquista dessas coisas que todo mundo acha que sempre teve, mas que é muito recente na história. Como você teria se sentido se tivesse feito parte do projeto Meninas e Mulheres na Ciência? Eu acho que eu teria me sentido menos sozinha e muito mais acolhida. A gente tem percebido esse resultado nas ações que a gente faz, nas meninas que participam conosco, nas jovens, nas crianças e nas mulheres também que estão conosco aqui na universidade. O quanto a gente ter projetos como esse faz com que a gente se sinta acolhida, fortalecida e protegida. E isso faz toda a diferença, porque aí a gente percebe que não estamos sozinhas nesse movimento e isso faz com que a gente se sinta mais forte para poder seguir a nossa jornada. Enedina lutou muito para marcar seu nome na história. E para todas as mulheres que ainda precisam ser reconhecidas, seguimos relembrando sua trajetória para ajudar a construir um futuro onde a igualdade deixe de ser apenas uma promessa e se torne uma realidade. Se bem que eu gostaria que ela estivesse aqui. Eu acho que nada vale a vida da gente. Mas era a hora dela ir, ela foi, eu estou por aqui. Quando eu for, alguém vai falar por mim também, né? Aí eu tinha aplicado, eu tinha aplicado para uma bolsa do Instituto Nacional de Saúde Pública. E tinha 5 brasileiros que foram indicados. 4 homens e uma mulher. Adivinha quem que eles não deram a bolsa? Os americanos. Para mim, porque eu era mulher, certo? Isso que mandou me dizer foi o professor Efraim Hacker. Ele mandou me dizer, olha, eu sinto muito, o teu currículo é ótimo, mas você é mulher. Por isso que você foi preferida. Eu fui 2 vezes preferida. Realmente eu tive o problema de ser mulher no começo da carreira.